Oi, queridos, que a graça e paz de Jesus esteja conosco no dia de hoje e que nós possamos estar buscando ao Senhor para que Ele renove as nossas energias, renove as nossas forças, dê-nos um espírito novo para que possamos tomar atitudes diferentes daquelas que muitas vezes nós tomamos e desagradam ao Senhor. Nós devemos tomar cuidado com a nossa vida, com aquilo que nós fazemos diariamente. É claro que o Senhor Deus, Ele nos perdoou dos nossos pecados, Ele nos perdoa dos pecados de hoje e Ele nos perdoará dos de amanhã. Mas como bom cristão, como filho de Deus, nós temos que procurar fazer o melhor possível. Quando nós ensinamos as crianças, nós esperamos que elas tenham atitudes diferentes daquelas que elas estão tendo naquele momento. Deus também, Ele espera que Ele nos ensina para que nós tenhamos atitudes diferentes no futuro. Então, nós temos que nos atentar para como nós vivemos o nosso dia. Jesus fala, aquele que pecava não peque mais. Então nós temos que tomar cuidado com como nós agimos no nosso dia a dia com as pessoas que estão à nossa volta. Em Mateus 5 está escrito, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que significa esse choro? Por que nós somos felizes quando nós choramos? Por que os filhos de Deus são felizes quando choram? Na verdade, esse é o choro do arrependimento. Nós somos felizes porque quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos perdão, o Senhor Deus nos ouve e Ele nos perdoa. Ele nos dá uma nova vida, um novo espírito. Então, é por isso que nós somos felizes. Porque mesmo que nós erramos, nós temos a certeza de que nós seremos corrigidos, porém que nós seremos perdoados. Assim como nós corrigimos as crianças quando elas erram para o bem delas, assim Deus também nos corrige. E assim como a criança que ela é corrigida quando ela faz algo errado, ela é corrigida e ela aprende e faz diferente, ela vai ter um resultado melhor. Assim somos nós. Porque o Senhor Deus não tem prazer em nos corrigir. Ele nos corrige para que nós possamos melhorar cada vez mais. Para que nós possamos fazer melhor da próxima vez. Para que nós possamos ter um resultado melhor. Então, é para que nós cresçamos. A correção vem para que nós cresçamos. Porque o mundo foi criado por Deus. Então, o Senhor Deus conhece as leis que regem esse mundo. Se nós obedecemos às leis que regem esse mundo, a tendência nossa é ter uma vida melhor, ter melhor resultado. Se nós não obedecemos à lei, nós teremos as consequências. Por exemplo, se eu quero colher laranja, eu tenho que plantar um pé de laranja. Não adianta eu plantar um pé de maçã e ficar sentado esperando que vou colher laranja. Então, é assim a nossa vida. Se nós somos obedientes, se nós seguimos as leis naturais da vida, se nós amamos o próximo,
se nós temos paciência para com as pessoas, se nós temos humildade no trato com as pessoas, se nós nos esforçamos para fazer bem feito aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que foi proposto a nós fazermos, o nosso resultado será melhor. Mas quando nós semeamos contendas no nosso lar, o nosso lar não será um lugar agradável. Quando nós temos algo para fazer no trabalho e nós fazemos de forma desleixada, nós não teremos o melhor resultado. Então, é assim na vida. Quanto mais a gente reconhece os nossos erros e passa a fazer de forma diferente, porque tem o ditado que errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Isso é um ditado, não está na Bíblia. Então, nós erramos porque muitas vezes nós não sabemos a maneira correta de fazer. Mas a partir do momento que nós somos confrontados, que alguém vem e nos ensina, então nós podemos fazer melhor. Aí, se nós fazemos melhor, nós vamos ter um bom resultado. Mas se nós persistirmos em fazer o pior, o resultado não será bom. Então, quando nós olhamos para nós e vemos os nossos pecados, os nossos erros, nós choramos por eles. Senhor, eu não queria fazer desse jeito. Eu continuo fazendo errado. Me perdoa. Vem o Senhor e Ele nos perdoa porque Ele nos ama. E quando nós recebemos o perdão, nós somos felizes, porque nós recebemos perdão. Davi, quando ele mandou matar o marido da mãe de Salomão, quando ele mandou matar porque ele se prostituiu com ela, o marido dela era Urias, e ele mandou matar, ele foi punido por Deus, ele foi confrontado por Deus. O profeta foi até ele e falou: olha, você vai ser punido por esse pecado. Porém, o que ele fez? Ele não se esquivou, ele chegou diante de Deus, ele se declarou culpado e ele pediu perdão. Isso nós vemos no Salmo 51, ele pedindo perdão. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. A partir do momento que o profeta vai até ele e ele entende o que ele errou, ele não fica jogando nas costas das outras pessoas. Ele fala: eu errei, eu assumo o meu erro e eu peço perdão. E o Senhor Deus, ele se agrada daquela pessoa que reconhece o erro e pede perdão. A partir do momento que nós erramos, mas nós reconhecemos, pedimos perdão, o Senhor Deus nos dá o perdão. É claro que nós vamos sofrer as consequências. Não tem como apagar as consequências, porque nós plantamos algo errado. Então nós vamos colher, a colheita será amarga. Porém, nós vamos ficar felizes e contentes porque o Senhor nos perdoou. Quando morre o filho dele, ele começa a chorar, antes da criança morrer. Quando Deus fala que a criança vai morrer, ele pede perdão e ele chora pela criança. Ele fala: Senhor, por favor, deixa ela viver. Mas quando a criança morre,
Ele se levanta e é vida que segue. Ele entendeu a punição, ele entendeu o erro dele, ele se levanta mais forte para caminhar daqui para frente. Então ele fala, né, não me repulses da tua presença, nem me retires do o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ele pede para o Senhor, Senhor, eu pequei mesmo, eu fiz errado, eu fui mal, eu desobedeci a sua lei, eu mereço ser punido, mas o Senhor, por favor, me perdoa. Não retire de mim o teu espírito. E nós vamos ver que ele é perdoado. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então ele vai oferecer ao Senhor ofertas pelo perdão. Então é assim que nós devemos viver. Nós devemos nos alegrar pela salvação e pelo perdão e chorar pelo nosso pecado. Mas o Senhor, ele está pronto a nos perdoar, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, para que os nossos pecados fossem perdoados. Então nós temos a alegria da salvação em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pelo perdão do Senhor. Nós te agradecemos porque Jesus veio ao mundo, porque ele morreu para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser perdoados. E agora, Senhor, nós temos um coração aberto a aprender e a nos refletir e a pedir perdão. Por isso nós podemos pedir perdão, mas nós pedimos que o Senhor nos instrua, Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos capacite a andar de forma correta, a fazer o que é correto diante de Ti, para que nós possamos alcançar um coração sábio, um coração que agrada ao Senhor. Te peço por cada um que está ouvindo esse vídeo, que o Senhor tenha compaixão de cada uma dessas pessoas, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor cure as doenças, as enfermidades, que o Senhor prepare trabalho para aqueles que precisam, que o Senhor não deixe faltar a provisão na vida de nenhuma dessas pessoas. Que essas pessoas possam se sentir fortes e caminharem seguras na vida, porque tem o Deus Todo-Poderoso em sua vida. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus habitar em nós. Por isso nós podemos vencer todas as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Ilumina-nos, Senhor. E é no nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Obrigada por ver o vídeo. Por favor, curta, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha e também deixe o seu comentário.